Olá, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu quero que vocês se inscrevam aí no canal do Professor Gugu. Esse vídeo aqui especificamente para o nono ano e terceiros anos do ensino médio também. Porém, específico ao nono ano do Colégio Liceu. Ficará o vídeo aqui gravado no canal. Se inscrevam, né? Tá aqui, tudo legal. E vamos falar da chamada Era Vargas, parte 1. Nós vamos entender a conjuntura que levou Getúlio Vargas e a parte 2, o como foi esse governo de Getúlio Vargas. E como levou esse grande para alguns e pequeno para os outros ao poder. Esse gauchinho aí, Getúlio Vargas, com uma história de um poder centralizador aí, que ficou aí 15 anos no poder e depois volta novamente eleito pelo povo. Então a gente tem que entender que foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930 e finalizado em 1945. Então 15 anos com a deposição do mesmo. Nesse período a história brasileira se esteve pelo poder centralizador e em Getúlio Vargas, que assumiu após um movimento que rompeu-se com a política café com leite e foi deposto Washington Luiz da presidência. Foi um período de 15 anos de história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Vargas era o presidente e a ascensão dele foi direto e teve influências diretas da Revolução de 1930, né, que tirou Washington Luiz, impedindo a posse do Júlio Prestes, né, que ele ia assumir o país e ia logo Getúlio Vargas em um golpe assume o poder e um gauchinho de São Borja, né? Para muitos historiadores é uma gestação da ditadura de Vargas, né? O período que vem de 1930 a 1937, porque ele procurou centralizar o poder. O Brasil ficara, desde o processo republicano, na mão de oligarquias cafeicultoras ou oligarquias leiteiras, né? Então, para isso, ele teve que, por si só, centralizar o poder propriamente em suas mãos. Então, Vargas ficou conhecido por uma caracterização de uma política meio dúbia, né? Uma política que aproximava das massas, mas também deixou marcante aí seu estado centralizador. Então é muito importante isso. Ele permaneceu no poder aí até 1945. Como que ele subiu no poder? Eu vou deixar um esquema no meu vídeo, vou deixar aí um esquema postado aqui no vídeo, mas assim, aconteceu após a Revolução de 1930, né? Foi apoiado por dissidentes das oligarquias, né? Tanto cafeicultora como leiteiras, né? Destituiu Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes e já fez aí a chamada a Aliança Liberal, políticas essa que promoveu uma centralização do poder em suas mãos e dissolvendo o Congresso e substituindo os governadores, né? As características desse poder centralizado era uma tarefa complexa que ele tinha naquele momento para quê? Para que se mantesse destacado o seu processo e legitimado a sua ascensão ao poder. Então, ele por si só, ao longo de 15 anos, Vargas tomou medidas aí para enfraquecer o poder legislativo, reforçar o poder executivo, que no caso o poder era ele. Ficou marcado esse período como o período do Estado Novo, que posteriormente na segunda parte eu vou explicar todos esses períodos de Vargas. Depois, uma política trabalhista. Então, por isso que essa questão dúbia, essa questão que tem uma via que tem mãos duplas, né, no sentido de ampliar aí a criação da carteira de trabalho, a criação das leis trabalhistas, né, de ampliar direitos e benefícios trabalhistas, né, criando o Ministério do Trabalho, concedendo direito, essa forma de reaproveitar e de se seguir aproximando das massas, né? Então é muito importante
fazer essa menção aí de Getúlio Vargas nesse sentido, né? E com isso tudo, ele dando legitimando o seu poder centralizador, porém chegando perto do povo. Então é muito importante a gente ter essa menção, né? Um populista aí de mão cheia, né? E a propaganda política era a alma daquele momento para era ele se manter no poder, né? Ele ressaltava as qualidades do seu governo, então era forte e evidente durante principalmente ao seu primeiro estado de período do poder, que é o Estado Novo, né? A partir do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? A capacidade de uma negociação política de Getúlio Vargas era formidável naquele momento, então vindo de oligarquias de velhos barões do café e velhos fazendeiros, leiteiros, ele tinha aí uma certa sapiência no meio desse povo, né? Ele não surgiu do nada essa sapiência e toda essa possibilidade dele de fazer negociações, né? Ao longo da sua vida, Vargas tinha grande facilidade de fazer que opositores políticos se conciliassem, né? E quando aconteceu isso foi que deu aí quando as oligarquias existentes e os tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando ele mesmo. Então, olha que baixinho bom de lábia, né? A postura de Vargas no poder nesse período está relacionada ao populismo, igual mencionamos na falas aí anteriores, né? Então, qual que é esse seguinte aspecto desse populismo, né? Reaproximação da massa, lidar com a massa, né? Ele tem a defesa da união dessas massas, então ele tem uma liderança carismática, um cara que está sempre sorrindo para o povo, mas, porém, por outro lado, é um sistema partidário um pouco frágil, né? E aí, com tudo isso, a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas à presidência aconteceu do modelo aí político que existia aí da Primeira República, né? Então, inúmeras críticas foram feitas aí por quando ele chegasse, mas com a ajuda dos tenentistas e com alguns dissidentes oligarcas, ele chegou aí ao poder, né? Nessa eleição que se rompera e que se Washington Luiz teve aí sendo deposto e aí a indicação de Júlio Prestes, do paulista Júlio Prestes, não agradou todo mundo e desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude de Washington Luiz em indicar ele indicar Júlio Prestes, isso fazia com que se rompesse aí essa política café com leite, né? Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo, aliando-se aos Paraíba e a Gaúcha e optaram aí de concorrer e de levar Getúlio Vargas ao poder. Então, chamada essa aliança liberal. Então, é muito importante essa questão e essas fases aí das fases que deu a culminância de Getúlio Vargas. Então, se começou a revolta em 1930 e no dia 24 de outubro, o Washington Luiz é deposto, né, 24 de outubro de 1930. Uma junta militar governou o país aí por 10 dias, né, e 3 de novembro, adivinha quem assume o poder? Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião, que aderiu aí assumindo a presidência e dividindo aí, que eu vou explicar nos vídeos próximos, na parte 2, desculpa, o seu estado de poder, que é dividido em 3 fases, né? O governo provisório, né? O governo constitucional, né? E o chamado Estado Novo, que é o seu último período de governo. Então, é muito importante dizer que a chegada desse cara, a chegada desse baixinho, que eu gosto muito de dizer, a chegada desse populista, desse cara que teve vários fatores aí embutidos em sua vida, em sua trajetória política, exemplo para alguns, medo para outros aí, que fez com que essa pessoa, Getúlio Dornelles Vargas, chegasse ao poder aí, dividindo esses 15 anos de chamado Era Vargas, governo provisório, governo constitucional, Estado Novo aí, sendo 15 anos
e a chamada Era Vargas, né? A Era do Poder de Getúlio Vargas. Segunda parte fica aí para a próxima aula. Se inscreva no canal e muito obrigado. Um beijo do professor Gugu.